Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Que bom vê-los na casa do Senhor. Amém. É uma alegria poder estarmos juntos, e meditar, na palavra. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza, e abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Amém? Nós estamos hoje finalizando uma campanha de 7 terças-feiras, que falamos a respeito das parábolas de Jesus Cristo. Amém? As parábolas, Jesus ensinou por parábolas com o intuito de trazer esclarecimento sobre o reino de Deus. Amém? Sobre posicionamento da sua igreja. Amém? Sobre relacionamento, sobre administração, cuidados, ou seja, tudo que ele entendeu ser necessário nos alertar, amém? Ele procurou ensinar por parábolas, amém? Porque ela sempre falava acerca do cotidiano das pessoas, Então, por isso, Jesus ele ensinava também por parábolas, amém? Hoje é o último dia e nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Amém? Graças a Deus por isso. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 lentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouvindo-se um grito, eis que o noivo saía ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Pode, por favor, se assentar. O que você imagina que acerca do que essa parábola ela fala? O que tem de pessoas, ou melhor, de pregadores pelo mundo afora, pregando mensagens que não tem muito a ver com o que Jesus ele falou. E alguns exemplos disso, pessoas que falam sobre prosperidade, pessoas, não que não possa, mas o centro a mensagem central desta parábola fala sobre vigilância, fala sobre preparo, amém? Fala sobre fidelidade. Já vou pensar sobre isso, e eu vou te falar, isso é muito propício, se naquela época, hoje muito mais. Por quê? Porque nós temos falado que Jesus está voltando, vai voltar, amém? Ele já está às portas e nós estamos vivendo os últimos dias, isso é fato, Isso é fato, o princípio das dores. Então, tudo que são sinais que Jesus falou que antecederia a volta dele, já está acontecendo. E ele fecha praticamente o Evangelho de Mateus com esta parábola. Aleluia. Amém? Falando sobre a vigilância, dizendo: olha, vigiai, pois não
não sabeis a que hora virá o noivo. Infelizmente, hoje ainda há pessoas que tentam usar de numerologia, fazendo cálculo, tentando especular a palavra para querer saber, ou falar, ou arriscar um palpite de quando Jesus vai voltar. Mas olha, para que perder tempo com isso quando o nosso Senhor já disse, né? Nem vocês sabem, ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, somente o Pai. Então não adianta a numerologia, não adianta alguém, eu sonhei, não tem sonho, não tem sonho, tinha uma visão, o problema é teu, amém? E outra coisa, ainda que você arriscasse um palpite que fosse, né, ainda que convencesse a muito, todavia nós temos uma palavra que nos direciona, e o problema não é querer saber quando ele vai voltar, porque o centro dessa parábola, uma das mensagens dela é o preparo. Se você soubesse que Jesus voltaria, ou viria, né? Por exemplo, próxima terça-feira, o que você faria? Eu tenho certeza que muitas pessoas iriam correr atrás do prejuízo. Como eu posso dizer, quando eu falo prejuízo, correr atrás daquilo que não fez, sabe? Tentar fazer o que não fez. Só que não importa, né? A data, a grande verdade é que você precisa fazer o que tem que ser feito. Se eu não me engano, em Tessalonicenses ou Colossenses, não muito mais, tem um texto que fala assim: se você souber, se você sabe bem o que você tem que fazer e você não faz, você está pecando. Então nós não podemos cair num ciclo de procrastinação, sabe, de empurrar com a barriga as coisas, de não assumir as responsabilidades que nós temos que assumir, né? Jogar as coisas para frente, terceirizar responsabilidades. Não, nós precisamos estarmos sempre preparados. Não importa se ele voltar semana que vem, hoje, porque a Bíblia fala que ele voltou à meia-noite, naquele momento, nessa parábola. Não foi um momento que ninguém esperava, não é verdade? Um momento completamente fora do comum. A Bíblia fala que ele tardou, mas você acha que Jesus tarda? Não. Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O centro dessa parábola fala sobre vigilância, sobre preparo, sobre fidelidade. E a gente vê essa fidelidade na vida não das 10, né? Mas de 5 das virgens. Você vê que elas foram e ficaram lá, aguardando. E elas não foram como as outras, né, nessas, elas foram preparadas. A Bíblia fala que ela, além de levar a lâmpada acesa, ela levou mais óleo, mais azeite, mas as outras não. Então você vê nisso fidelidade, você vê nisso preparo, amém? Você vê nisso uma vigilância, amém? Você vê nisso, né, uma responsabilidade com a causa. Amém? Amém? Então, nós hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter o mesmo sentimento daquelas 5 virgens prudentes. Amém? Você entendeu essa palavra até aqui? Amém. Glória a Deus. Agora, deixa eu abrir aqui a mensagem aqui. Agora, se a gente for analisar, nem todo mundo que espera Jesus, quem é que espera Jesus? Amém. Quem é que espera Jesus? Amém. Mas nem todo mundo que espera está preparado, porque haviam 10 que estavam esperando o noivo, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E agora? Imagina, se fala de 10 noivas, 5 preparadas, se contava, era 50% e 50%. E se eu falasse, está quebrado o nome de Jesus, que 50% aqui vai entrar e 50% não vai entrar?
Dói, não dói? Dói. Dói mesmo. Porque não é o que a gente quer. A gente quer que todos entrem. Não é o que Jesus Cristo quer. Ele quer que todos entrem. Mas não depende dele. Depende de cada um e do senso de responsabilidade que cada um tem com o seu Senhor. É triste falar que 50% de uma igreja não desce, todas vão subir, né? Que 50% da igreja vai e outra 50% vai ficar. É triste isso. Mas ao mesmo tempo, essa palavra demonstra que muitos não vão. E isso é algo que nós não podemos aceitar. Por isso, Jesus ele fala dessa parábola para orientar os discípulos, para exortar os discípulos, amém? Para que eles trabalhem, para que o máximo sejam salvos e possam adentrar e estar à mesa do Cordeiro, amém? Amém. Então, se há uma mensagem aqui, também é que nós devemos nos esforçarmos, Aleluia. amém? Porque não é fácil. Se você olhar a toda aquela dinâmica, né? Foram 10 virgens, 5 todas com lâmpadas acesas e com óleo, mas 5 delas carregavam um óleo extra, um azeite extra. Elas estavam no mesmo lugar, todas estavam esperando de igual maneira. O noivo veio no mesmo tempo para todas, mas a diferença estava no preparo. E o que pegou aquelas 5 nessas foi a falta do azeite. Se não fosse a falta do azeite, elas teriam entrado. O que é o azeite? Tempo para você. O que é o azeite? O azeite é símbolo de unção, é símbolo do Espírito Santo, não é? Ou não? É isso mesmo, pastor? Não é o azeite que ungia reis, sacerdotes? O que Salomão fala em Eclesiastes? Nunca falte sobre a tua cabeça o óleo da unção, e nem as tuas vestes deixem de ser brancas, sejam todo o tempo alvas. Eclesiastes. Olha que coisa. Era um óleo da unção que se usava para, né, ungir tantas coisas dentro do tabernáculo, para consagrar. Então hoje, sinceramente, né, talvez para algumas pessoas não tenha dando tanta importância a este óleo, a esta unção, né, a esta pessoa da Trindade, o Espírito Santo, nesta preparação. Aleluia. O próprio Senhor disse: aquele que não tiver o meu Espírito, esse não tem como ser salvo. Não tem como. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor da salvação. Sabe o que é penhor? Você tem, o penhor é como se fosse uma garantia. Olha, aqui está a garantia de que, né, você vai ser salvo. Aí Deus vai lá e coloca sobre nós a presença dele, o Espírito Santo. Essa é a garantia. Né? Então, sinceramente, o que o apóstolo Paulo também fala, né? Não extingueis o Espírito Santo. Quanto mais passa o tempo, mais se aproxima a volta de Cristo. E sabendo disso, a nossa atenção e o nosso preparo e vigilância também precisam aumentar. O que fazer para estar preparado? Primeiro, versículo 4, por favor, de Mateus capítulo 25, tá, irmãos? No versículo 4 diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 4,
A primeira coisa para se preparar, eu coloquei aqui o que Deus colocou no meu coração: tenha sempre uma reserva de poder na tua vida. Aleluia. Quando você achar que vai cair, que vai falhar, puxa a Bíblia, dobra o teu joelho, amém? Busque a autoridade do pastor, busque o irmão para interceder, amém? A Bíblia fala melhor ser dois, porque sendo dois, se um cai, o outro levanta, amém? A gente sempre tem que ter uma reserva, que quando parece que vai se perder, ou vai acabar, ou que vai cair, amém? De repente vem e te socorre aquela reserva. Aleluia. Eu usei desse texto assim, nesse tópico, dessa forma, para que nós possamos entender, amém, que quando Deus ele colocou sobre nós o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele derramou sobre nós. Ele não colocou por conta-gota, ele derramou sobre nós de maneira abundante, amém, a ponto de transbordar. Amém? Então significa que nós temos o poder do Espírito Santo de Deus sem medidas nas nossas vidas. Amém? Ou seja, onde podemos viver um transbordar do seu poder. Então sempre tenha na tua vida uma reserva. Hoje eu acordei meio assim, vai ler a palavra. Hoje eu fiquei meio, recebi uma notícia, olha, vai orar. Amém? Mas não permita o inimigo de usar de situações para você sentir-se vazio, sem forças, sem autoridade e ao mesmo tempo se entregar. Amém? Até que Jesus Cristo volte. Mantenha a tua lâmpada acesa e com reserva. Aleluia. Amém? Tenha o suficiente. Para quem? Dos outros? Não, os outros, o teu óleo não pode salvar os outros. O teu óleo salva você. O teu óleo mantém a tua lâmpada acesa, não dos outros. A noiva chegou lá, dá-me do teu óleo. Não, meu óleo não, meu óleo é meu. Ela mantém a minha lâmpada acesa. A sua você tem que. Você tinha que ter reservado, você tinha que ter cuidado. Amém? O teu óleo vai manter a tua lâmpada acesa. Você preparado. Podia mal, podia bom, podia ruim, mas acima de tudo, para a volta de Cristo. Amém? Então se encha da unção de Deus, do Espírito Santo. Amém? O apóstolo Paulo fala: como é que você seja do Espírito Santo? Cantando, entoando, louvando, salmodiando a Deus. Aleluia. Entoando louvores. Se encha do Espírito Santo. Amém? Não fique andando, sabe aquela na reserva, sabe quando o carro está só no cheiro? Alguém já. O carro, ai meu Deus, Jesus, se acabar aqui agora, lascou. E não sei o que ela. Não, você sempre tem que ter ali na reserva. Teve um dia que o ponteiro do meu carro não estava acusando que estava com o combustível cheio. Aí um dia acabou a gasolina no meu carro. Falei, puxa, eu fui confiar nesse ponteiro, Aí eu parei o carro, fui lá, comprei um galão. Sabe, comprei um galão, fui lá e. Não é qualquer posto que vem o galão, fui lá, comprei um galão, aquela mangueirinha, tudo pelo Imetro. Coloquei o combustível e deixei lá, o galão sempre dentro do carro. Deixei sempre o galão dentro do carro. Até o tempo atrás estava dentro do galão, o galão estava dentro do carro. Quer dizer, sempre preparado para se acontecer alguma coisa, não precisasse comprar o galão, porque só o galão já é carinho, Enfim, mas o que eu quero dizer é que precisamos estar preparados. Aleluia. Termos sempre uma reserva. Amém? Sempre uma reserva que nos possibilite a ir mais longe, a esperar mais tempo. Porque quem não tem essa reserva, fala, não sei não se Jesus vai voltar, você vai voltar agora. Aí começa a agir de forma incoerente, porque a paciência dele se esgotou, acabou a reserva, não acabou, A fé dele também acabou, o amor dele também já esfriou, não é assim? A perseverança também já acabou, quer dizer, então tudo acabou.
Aí vem o seu Senhor no dia que ele menos espera, como todos nós, e ele não tem o óleo. Amém, igreja? Amém. Que nós possamos ter sempre uma reserva de poder nas nossas vidas. Aleluia. Se alguém te pedir a palavra, tem uma palavra para ministrar. Se alguém te pedir uma oração, sempre tem uma oração para ministrar. Amém? Se alguém pedir uma intercessão, sempre faça pelaquela pessoa. Amém? Não se canse de fazer o bem. Amém? Não importa a quem. Amém? Sempre tenha uma reserva de poder na tua vida. Quando alguém, o inimigo achar que vai cair, você opa, se apruma de novo. Amém? O inimigo fala, mas não ia cair? Então, né? Você não imaginou, mas há dentro de mim uma reserva. Sempre. Amém? Quando a gente pensa que a gente é fraco, aí é que a gente é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! É o que diz a palavra. Aleluia. Amém? Nós Amém. sabemos disso. Então, primeiro, sempre tem uma reserva de poder na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, versículo 5. Quem encontrou aí, por favor, pode ler. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Só teve. Ou seja, em segundo lugar, não seja tomado de um sono de indolência. Sabe o que é indolência? Falta de disposição física ou moral. Uma morosidade, um torpor, uma vagarosidade, uma ociosidade, uma preguiça. Não foi o caso daquelas prudentes, porque elas também dormiram. Mas a diferença de você dormir sendo indolente e dormir estando preparado é bem diferente. Aleluia! Se você está preparado, você pode dormir. Aleluia. Você pode. Descansa no Senhor. Descansa. Porque o sono delas não foi um sono da indolência. Ela estava preparada. Como que pode ser indolente? Agora, o sono das outras 5, que não estavam preparadas, por não estarem preparadas, elas foram indolentes. Não é? Então, sabendo que algo está faltando, a indolência é assim. Sabendo que algo está faltando e ainda assim não busca providenciar. Você tem alguém para perdoar? Ainda não foi ainda. Você tem um chamado ministerial e não atendeu ainda. Deus te falou, vai lá, e ainda não foi ainda. Isso é indolência, é a falta de disposição, principalmente das coisas espirituais. Deus fala, vamos jejuar. Pessoal, eu vou. Sabe? Então, essa indolência, ela leva muitas pessoas a permanecerem despreparadas. A vigilância não tem a ver com dormir, com descanso. Vigilância tem a ver com preparo. Eu acabei de falar que todas elas dormiram, inclusive as prudentes, mas o sono das prudentes foi diferente do sono das nécias. Amém? Se você está preparado, descansa no Senhor. Se você está preparado e tem essa consciência, amém? Você pode dormir. Não dormir da forma que elas dormiram a nécia, mas dormir como que eu confio. Amém? Eu descanso. Como diz a palavra, descansa no Senhor, satisfaz desde o teu coração. O nosso sono é diferente. Amém? É um sono que nos permite descansar e confiar, porque nós sabemos em quem temos crido. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então, vigie. Amém? E prepare-se. Aleluia. Em terceiro lugar, versículos 6 e 7.
Quem encontrou, por favor, leia. 6 e 7. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. O terceiro tópico que eu coloquei aqui é perseverar na fé até o fim. Interessante, a Bíblia fala que à meia-noite o noivo chegou e ouviu-se um grito, né? Não falava, né, quando ele viria, mas ele viria. Parece que alguma coisa o interrompeu, porque ele tardou, né? E às vezes as pessoas elas falam, não, né? A gente não sabe quando ele vai voltar, mas pode ser que era de anos ainda, ou sei lá. Mas a grande verdade é que não importa, como eu comecei falando, aquelas prudentes, elas foram fiéis até o fim, até o último momento. Elas dormiram, devem ter acordado, e dormiu, de repente acordou de novo, e olhou para o óleo, e olhou para a lâmpada, e estava tudo certinho. Sabe aquela manutenção? Sabe aquele cuidado que tem que ter durante o tempo? Né? Então, eu acredito, amém, que esta palavra também diz respeito a nós termos fé até o fim, até o último momento. Aleluia. Temos vivido dias maus? A Bíblia fala que sim. E nós temos visto isso todos os dias. Está difícil. Mas aquilo que diz a palavra: aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. Aleluia. Amém? Então fique firme até o fim. Amém? A Bíblia ela nos ensina a meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Porque assim, dessa forma, nós seremos como uma árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo vai dar o seu fruto. Tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar. As nossas folhas não vão cair, não vão murchar. Amém? Então essa manutenção, essa meditação da palavra nos faz ter fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então essa fé que nós temos até o fim, ela vem de onde? Do ouvir e do ouvir da palavra. O apóstolo Paulo fala assim: não deixe de congregar, ainda mais sabendo que o fim está próximo, né? Que Jesus está voltando, que os dias são maus. Então não deixe de congregar. Amém? Não deixe. Às vezes a pessoa fala: mas eu já conheço a palavra. Eu também conheço bastante, mas tem hora que falha, no sentido de não lembrar algumas coisas, né? Então mesmo conhecendo, né, ainda assim não é o suficiente. Ela pensa assim: mas eu preciso de mais. Eu comecei falando, temos que ter uma reserva. Amém? Então leia a palavra, medite na palavra. E quando a Bíblia fala bem-aventurado o homem que lê e medita, a palavra meditar significa sem distração. Você não pode se distrair. Amém? Então, que em nome de Jesus nós possamos perseverar na fé até o fim. Amém? Até o fim. O noivo chegou à meia-noite, horário que ninguém esperava, e talvez nem imaginou que ia chegar tanto mas ele chegou. Amém? Quarto, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. E as mestres disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai. Deixa eu abrir aqui todo mundo coro dessa. Aleluia, glória a Deus. Quarto, não negocie a tua salvação. Não negocie
vital e espiritual da tua vida. Lembra de Esaú, que trocou o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha? Quem lembra disso? Amém? E depois de ter chorado ainda para tentar reaver, não conseguiu. Ele trocou o direito dele, a primogenitura dele. Então, quantas são as pessoas que hoje estão negociando com o seu chamado? Estão corrompendo o seu chamado. Não é verdade? Trocando a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta dores, por supostas bênçãos que enriquecem, mas produzem dores. Aleluia. Muitas. Então não negocie o que pode te salvar a tua vida. Aquelas nécias assim, rodaram no teu azeite, não. Vai antes no lugar onde você pode comprar e lá você compra. Mas isso aqui não. Até porque, como eu falei, o azeite delas não poderia salvar, né? Era para ela, para a lâmpada delas. Isso deixa bem claro sobre a salvação ser individual. Graças a Deus. Amém? Cada um tem que ter a sua lâmpada acesa e com combustível. Amém? Então, não negocie valores espirituais. Aleluia. Amém? A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos falsos profetas se levantarão. E se possível for, até enganariam os próprios escolhidos. E há tempo Deus tem falado através do Espírito Santo, dos servos de Deus, dos pastores, amém? Para que a gente possa orar e vigiar em todo tempo, não deixar de congregar, conhecer a verdade, amém? Viver na verdade, praticar a verdade, se encher do Espírito Santo. E ainda assim, tem pessoas que estão, né, se prostituindo espiritualmente. Não é? Então, que a gente possa ter esta consciência. Não negocie. Não tem negócio. Não tem negócio com o inimigo, não tem negócio com os servos inimigos. Amém? Mas você está precisando agora, eu te dou isso. Lembra que o diabo tentou negociar com Jesus? Lá no deserto? Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos. Não. Tudo era de Deus, tudo era do Pai. E o inimigo ainda tentou negociar com o rei ainda, achando que Jesus iria se corromper e aceitar. É Jesus. Só que na nossa condição humana e carnal, se a pessoa não estiver firme na palavra, porque Jesus venceu o diabo no deserto, foi através do quê? Da palavra e da sua fidelidade, amém, da sua lealdade a Deus, o Pai. Jesus sabia da sua responsabilidade, que ele veio ao mundo para salvar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então ele fala, ele sabia que não podia negociar absolutamente nada. E ele sabia que no dia da crucificação não seria nada fácil. Até ali ele sentiu-se abandonado pelo próprio Pai. Mas ele sabia que o reino, como nós temos falado, era poderoso até para ressuscitar. Quando a gente acredita no poder do reino de Deus, a gente não negocia valores espirituais com o mundano. Amém? Nós encontramos uma pérola de grande valor. Quem lembra dessa parábola? Nós não podemos negociar. Por essa pérola, nós vendemos tudo que temos para ficar com ela. Aleluia. Para ficar com essa pérola. Então não negocie valores espirituais. Amém? Fiel aquele que fez a promessa. Ele nos deu a graça, né, de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, de toda a sua promessa, de toda a sua palavra, o seu reino. A palavra de Deus fala que nós nos assentaremos com Jesus Cristo no seu trono. Não podemos negociar. Amém? Quem está preparado
está vigilante, não negocia valores espirituais com mundanos. Amém? Em quinto lugar, versículo 10 e 12, por favor. Mas saindo elas para o lugar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Aleluia. E o quinto tópico é: não deixe para amanhã. Isso é tão natural de já ouvir isso. Não deixe para amanhã o que se deve e pode e se deve fazer hoje no Senhor. Porque às vezes a pessoa ela sabe o que tem que fazer, como eu acabei de ministrar ainda há pouco, mas não faz. Então a pessoa vai procrastinando, empurrando para a barriga, sabe, vulgarmente falando. Então, se eu perguntar aqui, como eu perguntei, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? Então por que não fez já? Por que não fez? Então isso serve, essa palavra, essa ministração, nos alerta, amém? Para a gente não viver tomados pela procrastinação, amém? Deixando para amanhã o que se deve, pode e se deve fazer hoje no Senhor. Você tem um chamado? Atenda-o. Você tem que perdoar? Perdoa. Amém? Você tem uma responsabilidade? Cumpra. Amém? Isso não é só, mas é amém com o teu próximo, a tua família, os teus familiares, não é verdade? O teu ministério, com você mesmo. Quantas vezes nós negligenciamos a nossa própria saúde? Não é? Quantas vezes nós mesmos falamos: eu preciso fazer um jejum, mas não fazemos. Eu preciso orar mais, mas não ora. Eu preciso ler mais, mas também não lê. Eu preciso ir para a igreja, mas também não vai. Você quer um empurrãozinho mais do que está sendo dado hoje? Não dá para obrigar ninguém a ir para a igreja, porque Jesus, Ele não obriga ninguém, mas Ele alerta, Ele orienta, com o objetivo de levar no entendimento, porque os dias são maus, diz a palavra. Diz o Senhor, Ele vai voltar. Então eu glorifico a Deus por esses temas, essas parábolas que nós ministramos desse tema, amém? Que nos traz mais e mais o bom senso e o entendimento da nossa responsabilidade, amém? Vigie, se prepare, tenha sempre uma reserva, faça hoje, já, o que precisa ser feito, amém? Não deixe para amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã, é o que diz a palavra. Não é verdade? Abra comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Quem achou pode encontrar. Quem achou pode ler, por favor. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha aí, perto está o Senhor. Dê o testemunho. Amém? Diante de todos. Abra comigo lá em Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando Aleluia. Tem que despertar do sono. Quantos gritos mais nós vamos ouvir? Porque a palavra das 10 igrejas fala: ouviu-se um grito, olha o noivo, não é? E elas acordaram. Felizmente 5
estavam preparadas, felizmente para aquelas 5. Infelizmente para as outras ela não estava, mas foi a culpa delas mesmas. Se Jesus fechar a porta para pessoas, não foi culpa nossa, das prudências, foi culpa da imprudência dela mesma. Se Jesus fechar as portas para alguém, não é porque ele é grosso, ele é rude, ele é injusto. Não. A culpa foi da pessoa que não se preparou e sabia. Cada um é responsável pela sua atitude, ou se eu posso dizer também, né, pela salvação. Amém? Eu quero deixar aqui essa palavra, essa mensagem, glorificando a Deus por todo esse tempo que nós estivemos juntos aqui, meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por favor, pastor. Quero convidar, nós vamos estar orando. Amém? Aleluia. O fim, lá em 1 Pedro 4,7 diz que o fim de todas as coisas está próximo. E nós glorificamos a Deus por essa verdade. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero só citar 2 versículos que o pastor citou também aqui durante a preleção. Só quero dar a referência, que eu acho que vai corroborar com tudo, né? Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. E Hebreus 10, o verso de número 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então nós temos que conservar firme, né? Temos que guardar firme a confissão. E as virgens prudentes, elas foram vencedoras, porque perseveraram até o final. A jornada não é fácil, mas o final é glorioso. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, tenham esta certeza. Vamos orar ao Senhor. Os irmãos, venham aqui à frente. Vou pedir para os obreiros nos ajudar na unção.